Bom dia! A gente está começando hoje mais uma live e hoje eu vou ensinar para vocês os tipos de nó. Os tipos de nó que a gente pode fazer no macramê. Eu estou terminando de preparar aqui uma base, cortando as linhas para a gente poder começar a trabalhar. No macramê, a gente tem os nós básicos. Com esses nós, a gente faz vários tipos de trabalho. Vários tipos de peça de macramê. E eu quero mostrar isso para você. Cada nó, separadamente. Porque cada nó, ele tem um tipo de textura, ele tem um tipo de efeito final. Então, cada nó vai dar para você um trabalho diferente. Então, eu quero te mostrar todos eles. E se der tempo, a gente vai fazer um pouquinho de cada um. Vamos lá. O primeiro nó que eu quero te mostrar é o nó de laçada. Porque é o nó inicial no macramê. Então, a gente faz isso. A gente tem a nossa linha preparada, já medida, para ver qual é a peça que a gente vai fazer. Então, como é que a gente faz o nó de laçada? A gente tem uma base do macramê e a gente tem a linha. Então, a gente pega e faz a laçada. Coloca sobre a madeira, puxa aqui dentro e a gente fez uma laçada. Vou fazer de novo. A gente pega a linha, joga ela por cima da madeira. A gente pega por dentro da laçada aqui, ó, e puxa. E aí a gente tem o nó de laçada. É só isso. Você vai laçando a base. Ó, jogou sobre a madeira, puxou aqui dentro e laçou. Então, toda vez que eu for iniciar o meu macramê, a primeira coisa que eu vou fazer é o nó de laçada, porque é onde eu vou prender a minha linha na base. Seja nessa base aqui, no galho, ou em qualquer outra base. Então, prendi com o nó de laçada. É o nó inicial para qualquer trabalho que a gente vai fazer de macramê. Eu vou deixar ele penduradinho aqui, para a gente poder mexer com ele daqui a pouco. Pera aí. Vai ficar aqui. Vai cair mesmo. Então. E aí, feito o nó de laçada, eu posso vir trabalhar com os outros nós. Então, inicialmente, a gente vai... Eu quero mostrar para vocês o nó quadrado. O nó quadrado é esse aqui. Esse nó quadrado, eu posso trabalhar com ele de diversas formas. Quero mostrar para vocês aqui alguns trabalhos. Todos esses trabalhos que eu tenho aqui, todas essas peças que eu tenho aqui, foram feitas com o nó quadrado, a partir do nó quadrado. Oi, bom dia, quanta gente linda! Rafaela, Edna, ah, que legal! Márcia, muito obrigada, gente, muito obrigada que vocês estão aqui comigo. Então, continuando aqui. Todas essas peças foram feitas com o nó quadrado. Então, nós temos aqui o nó de laçada inicial e tem o nó quadrado. O que diferencia cada peça dessa aqui é exatamente
o tipo de linha que eu usei, porque cada linha vai dar uma textura diferente ao trabalho. Também a maneira como eu aperto os nós, porque aqui eu fiz o nó quadrado sempre em linha reta. Aqui eu já fiz o nó quadrado alternando ele. Aqui também. E aqui também. Só que cada um está feito numa linha diferente. Então as texturas vão ser completamente diferentes. Ainda tem um outro modo que eu posso trabalhar com o nó quadrado, que eu quero mostrar para você, que está nessa peça aqui. A peça é grande, então peraí. Essa peça, ela reúne alguns nós. E aqui eu tenho uma camada de nó quadrado. Essa faixa que eu fiz aqui, ela é toda feita no nó quadrado. Então isso, eu iniciei aqui a peça com o nó quadrado para prender a linha na base e depois eu usei outros nós, mas o nó quadrado está presente aqui. Nessa outra peça aqui também, belíssima, esta faixa aqui, vou botar essa daqui para trás. Esta faixa que fecha aqui, ela é toda feita com o nó quadrado. Eu posso fazer trabalhos diferenciados e criativos com o nó quadrado. E é isso que eu quero incentivar você a fazer. Porque quando a gente começa a fazer o macramê, a gente precisa de treino. A gente precisa treinar os nós. Os nós, eles, inicialmente a gente vai achar dificuldade em fazer, em amarrar, mas à medida que você começa a fazer, e quanto mais você faz, melhor você fica naquilo que você está fazendo. É igual andar de bicicleta. Quando você ensina uma criança a andar de bicicleta, você compra uma bicicletinha e põe a criança ali. A bicicletinha tem rodinhas, mas antes de você deixar a criança andar com as rodinhas, você vai segurando. Depois vai na rodinha. Depois você tira uma rodinha, tira outra rodinha. E o dia que a criança anda na bicicleta sem rodinha nenhuma, uau! É uma festa, né? Ele consegue fazer manobras e ele faz curva, e ele sobe, e ele desce sozinho. E é isso que eu quero incentivar você a fazer. Quando você começa a fazer o macramê, você está ali andando de bicicleta de rodinha, sabe? É difícil. Então você acha difícil e você... Eu achei difícil, então eu estou falando porque eu achei difícil. Para mim foi difícil fazer o primeiro nó e começar a fazer esse nó quadrado. E aí você faz para um lado e para o outro, e né, você está ali andando de bicicleta de rodinha. Um dia você tira uma rodinha. Opa, já estou fazendo sem precisar olhar, já estou mais tranquilo. E aí você tira outra rodinha. O dia que você tirar outra rodinha e você tiver isso aqui entranhado em você, o dia que você realmente absorver todos esses movimentos e todos esses nós, eles passarem a fazer parte de você, uau! Aí você pode começar a criar. Aí está na hora de você inventar e começar a criar peças novas. Você não precisa ficar copiando de ninguém. Você não precisa ficar olhando, até porque não tem revistinha de macramê, né? Mas você não precisa ficar olhando e copiando de alguém. Você pode criar. À medida que você treinar tanto esses nós e observar tanto, eles vão fazer parte. A sua mão já vai fazer aquilo ali sem você perceber. Você vai estar com aquilo entranhado em você. E aí você começa a criar. Você começa a fazer peças diferentes. E eu estou usando o nó quadrado, mas eu fiz uma coisa aqui super diferente. Porque essa é a graça da arte. Eu posso usar outras peças como base para o meu trabalho, mas eu não preciso exatamente copiar.
posso dar o meu toque pessoal. Eu posso dar a minha identidade. A minha identidade vai ficar fincada naquele trabalho ali. Esse é o meu objetivo. Incentivar você a aprender, mas não só aprender, mas a criar, a fazer coisas diferentes, a fazer a sua arte através do macramê. Com isso, a gente aprende, então, que a gente pode fazer o mesmo nó de formas diferentes, com linhas diferentes. E aí, é claro... Ai, peraí. Eu quero fazer com você o nó quadrado, te ensinar a fazer o movimento do nó quadrado. Eu tenho aqui um já iniciado, tá? Eu já fiz 2 nozinhos quadrados. Já amarrei a linha, já fiz 2 nós quadrados e eu quero mostrar para você. Deixa eu virar isso aqui. Será que vai dar certo? Vai, já deu. Eu vou colocar aqui para eu poder fazer e você ver eu fazendo o movimento, tá? Ih, mas aí eu vou fazer de costas, né? Vamos fazer assim, ó. Para você poder pegar o movimento do nó quadrado. Então, vamos lá. Eu tenho as 4 linhas. E eu separo a da ponta, passo por baixo dessas 2 aqui do meio e por cima da última. Então, eu fiz um 4. Dá para perceber? Eu fiz um 4. Essa linha que tá aqui por baixo, eu trago ela aqui dentro e puxo. E eu levo meu nó. Faço agora pro lado contrário. Porque o nó quadrado, ele tem essa manha. Você faz para um lado e faz para o outro. Então, ó. Agora eu faço 4 pro outro lado, ó. Mesma coisa. Passo embaixo dessas 2 linhas. Por cima da última. E trago aqui. Levo. E faço o nó quadrado. Vou fazer do outro lado. Ó. Fiz o 4. Trago a linha pra cá. E puxei. Pro outro lado. Fiz o 4. Trago a linha pra cá. E puxei. Se eu continuar assim, eu tô fazendo uma peça igual a essa. Tô fazendo em linha reta. Tá vendo aqui? Mas se eu mudar, se eu começar a alternar os nós, eu já faço uma peça igual a essa aqui. Então, como é que eu alterno os nós? Eu separo essas 2 para cá e essas 2 para lá. E aí eu fiquei com 4 linhas aqui. E aí eu vou fazer meu nó quadrado. Fiz o 4, trouxe para cá. Fiz o 4, trouxe para cá. E tcharam! Eu alternei. Agora eu fiz um quadrado aqui e eu alternei. Agora eu volto a fazer aqui e eu vou fazendo então como naquela peça amarelinha que eu mostrei para você. Ó, vou fazer do outro lado. A mesma coisa. Pronto. Então, eu já comecei a alternar. Esse trabalho, é que vai dar esse efeito aqui. Aqui tá bom de você ver, porque como a linha é grossa, você pode perceber essa diferença aqui, né? Tem um nó,
você dá um espaço, faz outro. Vai alternando o nó quadrado. Então, esse é o nó quadrado que você pode fazer de diversas formas. Mais apertadinho, mais abertinho. E aí você vai... Olha esse aqui, todo no nó quadrado. Eu gosto muito dessa peça. Essa aqui foi, eu diria, foi o primeiro painel que eu fiz. A primeira peça grande que eu fiz de macramê foi esse aqui. Todo feito com nó quadrado. É simples. A única diferença é que eu fui dando espaços, né, entre um nó e outro. E você forma essa trama lindíssima. Deixa eu botar do lado de cá. Então, entendido o primeiro nó. Aliás, o segundo nó, porque o primeiro nó que eu te mostrei foi o nó de laçada. O primeiro nó é o nó de laçada. Aqui eu já tinha feito o nó de laçada e aí comecei a fazer o nó quadrado. Então, nó quadrado, entendido. Vamos para o próximo nó. Vamos agora fazer o nó espiral. O nó espiral, que é esse aqui, eu gosto de chamar ele de DNA. Ele não parece uma cadeia de DNA? Eu acho fofo. Esse nó, eu vou deixar ele aqui do ladinho. Esse nó, ele tem esse movimento, porque na verdade eu faço o nó para um lado só. Diferente do nó quadrado, que eu faço para um lado, depois eu volto para o outro. O nó DNA eu faço sempre para o mesmo lado. E aí, como eu faço sempre para o mesmo lado, ele vai criando esse movimento aqui. Também posso usar esse nó do DNA em vários tipos de peça. Nessa peça aqui eu tenho também a presença do DNA, do nó espiral. Eu fiz uma camada só com o nó espiral. Porque esse aqui é um trabalho que eu fui sobrepondo as camadas. Então, tem uma camada de nó quadrado, tem uma camada de DNA, tem o nó festonê. Então, vamos trabalhar agora para você entender como é que faz o movimento do DNA, ou do nó espiral. Mas antes de fazer o nó espiral, eu preciso colocar a linha na base. E quando eu coloco a linha na base, para fazer o nó espiral, eu vou fazer outro tipo de nó, que é o nó escondido. Eu gosto muito do nó escondido, que é um nó de acabamento, na verdade, né? A gente, às vezes, começa uma peça com ele e depois a gente termina com ele também. Então, é um nó de acabamento, mas é um nó que a gente esconde. Então, é muito bonito e é um nó de acabamento. Então, vamos lá. Você prende a toalhinha na peça, na base. Você segura um outro pedaço de linha menor. Você segura aqui. Essa linha que você cortou menor, você faz uma laçada. E depois a gente faz isso, ó. Vai dando voltinhas. 1, 2, 3, 4, 5 voltinhas. Na quinta voltinha, eu pego essa linha que sobrou e passo por dentro dessa argolinha.
E aí, essa linha que tá aqui em cima eu vou puxar. E quando eu puxo, eu escondo o nó. Olha lá que mágica. E o nó fica escondido. E aí, o que que eu faço? Esse excesso de linha eu vou cortar. Tanto em cima quanto embaixo. E aí, ó, você não vê. O nó tá escondido. Viu? Isso aqui, esse aqui é o nó escondido. Então, agora, depois que eu fiz o meu nó escondido, eu posso, com essas linhas que estão aqui, fazer o nó DNA, o nó espiral. Vamos fazer uma cadeia de DNA. Quando eu trabalho com esse tipo de nó, ele gasta muito mais as linhas, quando eu coloco as 4 linhas aqui na minha base, o nó DNA ele consome as linhas laterais muito mais do que as linhas do centro. Ele vai consumindo muita linha porque ele vai retorcendo. Então, o que eu faço para que o meu trabalho fique equilibrado? Eu equilibro na linha. Quando eu coloquei a linha aqui, eu já coloquei o pedaço para ficar menor no centro e maior nas laterais. Na hora que a gente coloca a linha aqui dentro, a gente já faz isso. Como? Deixa eu te explicar como. Você tem a base, aí você coloca a linha na base. Geralmente a gente trabalha com as linhas equilibradas, com as linhas iguais. O que a gente vai fazer? A gente vai puxar um pouco, é porque essa linha está curtinha, mas é só para você entender o esquema. Então, a gente puxa um pouco. Esse pedaço que eu quero que fique mais curto normalmente eu vou deixar esse pedaço aqui com a medida final do trabalho que eu quero fazer. Então, se é 50 centímetros, se é 1 metro, esse pedaço mais curto vai ter essa medida, ou de 50 centímetros ou de 1 metro. E o restante da linha maior, fica maior, para eu poder exatamente fazer o nó DNA. E quando ele chegar nessa altura aqui, aí o trabalho vai estar pronto. Então, vamos fazer para vocês entenderem. Porque a gente só fala, não adianta, tem que fazer, né? Vou chegar para cá, para você enxergar bem. Aqui tá melhor. Vou pegar as outras coisas. E nós vamos lá, olha. Sempre fazendo o mesmo esquema do fazer o 4. Tá? Quando eu faço o 4, então, tô com as 2 linhas maiores nas laterais e as 2 linhas menores no meio. Esse dá para eu fazer assim para você ver. Ó, as 2 linhas maiores na lateral e as menores no centro. Então, a gente faz um 4, passo por baixo, peraí, por baixo das 2 do meio, por cima da última. Essa última vem para cá. É o mesmo esquema do nó quadrado. A única diferença entre o nó espiral e o nó quadrado é que no nó quadrado eu fiz isso para a direita e agora eu faço da esquerda. Só que no nó espiral eu só faço para o mesmo lado, tá? Sempre vou fazer para o mesmo lado, nunca volto. Vou fazendo sempre o 4 para o mesmo lado. E aí, quando eu alcanço, eu estou no terceiro nó, quarto nó, quinto nó. Depois do quinto nó, eu começo a ver o movimento espiral acontecer. Ó. Só depois do quinto nó.
Quando a tua linha é um pouco mais grossa, tem um pouco mais de textura, você vê mais rápido. Estou trabalhando com uma linha não muito grossa. Estou trabalhando com um barbante espesso, 24 fios. Mas já dá para perceber que ele está virando. Ó. Já fez o movimento. Viu? Já fez esse movimento. Espiral. Por que eu fiquei segurando essa linha? Porque se eu largar, eu não sei mais de que lado que eu estava fazendo. Eu vou me enrolar. E se eu mudar o lado, eu também mudo o movimento. Então, eu tenho que manter sempre essa linha aqui segura para que eu não erre e continue sempre fazendo o meu espiral. Isso é uma dica. Se você precisar parar o seu trabalho para atender alguém, para fazer alguma coisa, atender a campainha, o telefone, você faz isso. Você sabe que você está fazendo desse lado, então você separa a linhazinha. Opa, eu vou atender o telefone. Deixa aquela linha separada para você saber que era daquele lado que você estava fazendo. Quando você volta, você pega a linha e continua. Certo? Ó. E o movimento já aconteceu. O movimento espiral já aconteceu. Então, já aprendemos aí também o nó espiral. Já aprendemos o nó de laçada, que é um nó onde a gente prende a linha na base. Aprendemos o nó escondido, que é esse aqui, que é um nó de acabamento, que eu posso usar em diversas peças também. Olha só, eu vim fazendo aqui essa camada com o nó DNA, com o nó espiral, e aí eu quis finalizar. Eu finalizei como? Com o nó escondido. Essa camada que eu fiz com o nó quadrado, eu finalizei mesmo, né? Eu fui fazendo os nós quadrados e tal, e depois eu deixei a linha cair. Mas essa aqui do DNA, também podia ter deixado ele caído, mas eu quis finalizar, dar um acabamento, então eu fiz o nó de acabamento. Entendido? Ah, deixa eu te mostrar. Esse aqui é um trabalho também, uma peça, que é um suporte de planta. É uma peça feita com o nó DNA. A diferença é o tamanho da linha. O comprimento da linha, porque aí o trabalho ficou maior, e a textura da linha. Essa linha aqui é uma linha grossa, ó, bastante grossa. E aí ela dá esse efeito diferente. Mas é o mesmo nó. Você nota mais o movimento do DNA, porque como a linha é grande e grossa, dá esse efeito mais bonito. Mas é o mesmo nó, DNA. Com essas três peças aqui, feitas com o nó DNA. Opa, estou falando e não estou mostrando as peças. As três peças feitas com o nó DNA. E agora, eu quero mostrar para você nós vamos fazer aqui o nó festonê. O nó festonê é esse nó que dá essa textura linda, dá esse relevo na peça. Aqui também dá pra gente ver. Espera aí. Toda essa camada aqui eu fiz com o nó festonê, que ele dá esse
você pode fazer desenhos com o nó festonê. Diferente dos outros, porque ele faz um relevo. Ele vem, ó, e faz um relevo, é diferente, ele fica altinho. Então, você pode trabalhar com o nó festonê. Aqui na minha almofada, também dá para perceber isso. Espera aí. Também dá para perceber. Essas linhas que estão aqui são feitas com o nó festonê, que a gente vai fazendo esse caminho. Aqui eu tenho os nós quadrados, uma camada de nó quadrado, uma camada de nó festonê. Nó quadrado, nó festonê. Nó quadrado, nó festonê. Então, o festonê dá esse efeito de relevo. Você pode fazer ele em linha reta, você pode fazer ele dando movimento na sua peça. Então, nós vamos trabalhar e eu vou tentar ensinar para você aqui rapidinho o nó festonê. Ó, o nó festonê, ele precisa de uma guia. É essa guia que vai te dar a possibilidade de criar esse desenho, de trabalhar os movimentos que você quer fazer na sua peça. Então, eu separo uma das linhas para ser... Peraí. Assim dá para ver, né? Eu separo uma das linhas para ser o guia. Esse guia, ele vai ficar preso na minha mão o tempo inteiro, para que eu possa fazer com ele o festonê. Então, nós vamos trabalhar aqui fazendo um caminho de minhoca. E é assim, a guia está na minha mão, a outra linha vem sobre o guia e dá um nozinho, dá uma laçadinha, tá vendo? Dá uma laçadinha, leva para perto. Dou outra laçadinha, sempre vou dar 2 laçadinhas com cada linha. Ó. Tem o primeiro nó. Primeiro nó festonê. Vamos ver se assim fica melhor. Então, vamos lá. De novo. Aí eu pego a outra linha. Ó, o guia tá na minha mão. O guia não pode sair da mão. Esse guia é que vai trazer o desenho que você quer. Se eu colocar o guia aqui em linha reta, o meu festonê vai sair em linha reta, como eu fiz aqui na minha almofada. A linha vai ficar retinha. Como eu tô, se eu fizer isso, eu vou trazer o festonê assim, na diagonal. E eu posso fazer ondas, eu posso fazer o movimento que eu quiser. É o jeito que eu vou levar o meu guia que vai fazer esse desenho. Então, eu tô querendo fazer aqui uma diagonal, eu vou fazer isso. Então, vamos lá. A outra linha, o guia tá preso, a outra linha vem, faz uma voltinha, puxou, é uma laçadinha. Outra laçadinha, sempre 2 laçadinhas, ó. E puxou, ficou. O guia tá preso, vou na outra linha. Ó, uma laçadinha, sempre quando ela fica emboladinha, eu venho aqui, desembolo. Outra laçadinha e foi. Vamos lá. Mais uma laçadinha e outra e foi. E assim eu vou levando ó, sempre 2 laçadinhas. Percebe que o desenho já vai se formando em alto relevo. Na última linha, não, penúltima. Agora a última. Isso.
Agora ficou melhor, né? Tá. Cheguei na ponta. Continuo com o guia na mão. E eu agora quero voltar, quero fazer isso, um triângulo. Então, o guia muda de mão e eu vou trabalhar agora pro outro lado. Ó, uma laçadinha, encosto lá, outra laçadinha e foi. Já fiz a curva. E vamos lá. Ó, uma laçada, outra laçada. Só para você saber, a gente está fazendo o nó festonê. É o nome desse nó, tá? Nó festonê é isso. Eu preciso da linha guia. Essa linha guia não vai ser solta nunca. Ela tem que ficar presa na minha mão. E as outras linhas vão trabalhando sobre ela. Faço uma laçada, outra laçada. Sempre 2 laçadinhas com cada linha. E o desenho já está se formando. Já está aparecendo ali um triângulo, ó. Mais uma. E mais outra. Sempre lembrando o seguinte. Quando eu estou trabalhando com o festonê, a linha guia não pode soltar da mão. A linha guia é que vai fazer o desenho que eu quero. Então, ela não pode sair da minha mão. Se eu soltar, eu posso confundir ela com qualquer outra linha aqui. E aí eu vou bagunçar todo o meu trabalho. Então, continuo aqui. Mais uma laçadinha. Outra. Ó, ficou distante? Você vai, ajeita aqui, ó. Viu? Ajeita com a mão. E vamos lá. Mais uma. E a última. E aí sim, se eu cheguei aqui, eu quero terminar aqui, aí eu posso largar a minha linha guia. Se eu ainda quero continuar, a linha guia vai fazer o quê? Vai virar para o outro lado. Eu mudo de mão, né? Pego a linha para o outro lado e vou continuar. Mesmo esquema. Uma laçadinha, outra laçadinha. Ó. E aí, posso fazer o caminhozinho que eu falei para você. Ó. Uma laçada, outra laçada. Fiz a curva e volto com o triângulo para o outro lado. Então, vou fazendo linha curva. Só assim, ó. A linha guia não soltei. Tá presa. Ó. Tá vendo? E o desenho vai se formando. No nó festonê, o nó festonê dá a gente várias possibilidades. Que você pode criar desenhos, formas. Só trabalhando com o festonê. Ó. Então, eu fiz um desenho com o nó festonê. Posso fazer com linha reta ou posso fazer assim na diagonal. E posso fazer desenhos, como falei para você. A partir, lembra quando eu comentei aqui? Quando a gente começa a andar de bicicleta, a história da bicicleta, quando você tirar as rodinhas, quando você estiver fazendo seu macramê e tirar as suas rodinhas e for aprender, for fazer mesmo, quando esse movimento aqui entrar em você, aí você vai conseguir fazer desenhos diferentes com o festonê. Isso aqui é só
um exemplo pequenininho, mas você pode fazer coisas grandiosas. Eu fiz uma peça grande, é porque já não está mais aqui em casa, fiz uma peça grande, grande mesmo, eu acho que a base tinha 1,20 m, mas tem foto no Instagram se você quiser ver. E eu fui caminhando com o festonê em toda a peça. Fiz movimentos. E entre elas eu usei nó quadrado. Então você pode criar o seu trabalho diferente, a sua peça. A sua peça é sua peça. Você vai aprender os nós e você vai utilizar da maneira que você achar mais interessante para você. Aqui eu tenho uma peça pequena que eu fiz para mostrar os nós principais, que é o nó quadrado, que é o nó espiral e o festonê, que faz o desenho que você quiser. Fiz em cores diferentes, que é para poder destacar mesmo para você, né? O nó quadrado, o nó DNA e o nó festonê. Foi o nosso aprendizado de hoje. Nós hoje aprendemos tudo isso. Aprendemos nó quadrado, aprendemos o nó festonê, ó, o nó quadrado e o festonê. Isso é só uma provinha, uma gotinha do que você pode fazer com macramê. Você pode fazer coisas maravilhosas com seu macramê. Como eu falei para você, é igual andar de bicicleta. À medida que você praticar bastante o movimento de cada nó, você vai ficar tão fera, isso vai passar a fazer parte de você, você vai fazer sem perceber, você vai fazer toda hora. Esse movimento vai estar intuitivo, sabe? Você vai aprender de tal maneira que intuitivamente você começa a fazer o nó quadrado, você começa a fazer o nó DNA, você começa a fazer o festonê. A mão repete tanto esse movimento que ela se educa e que ela faz sem dificuldade alguma. Ela vai só brincar. A sua mão vai brincar, você vai perceber isso. Vai fazer que você nem percebe. Vai trançar a linha e vai fazer o movimento e os nós. E quando você vê, você está criando peças maravilhosas, diferentes daquilo tudo que você já viu. Por quê? Porque o básico, você sabe, o básico são os nós. E com esses nós, você pode fazer infinitas peças. O que vai valer é a sua criatividade. É esse envolvimento com isso aqui que vai te dar esse jeito maravilhoso de pegar as linhas e de fazer, de criar. Quanto mais você se envolver com isso, quanto mais você trabalhar, quanto mais você treinar, melhor você vai ficar e mais criativa. Porque o interessante da arte não é copiar, é criar. É criar. Você pode ter uma referência. Você pode observar o trabalho de alguém e ter como referência. Mas quando você começar a criar as suas peças, uau, você não vai querer fazer outra coisa. Você vai falar, Osana, você vai mandar mensagem para mim e vai falar, Osana, olha só, eu consegui fazer isso aqui. Eu fiz um suporte de planta completamente diferente daquele que você ensinou. E é isso que eu quero. É isso que eu quero ver. É isso que eu quero que você me mostre. Quero que você comece a criar peças lindíssimas com o seu jeitinho,
com os nós que eu te ensinei, mas do seu jeito. Cria essas peças, fotografa, manda para mim. Eu quero ver as coisas lindas que você está fazendo a partir do que eu estou te ensinando. Isso vai me deixar muito feliz. Eu já fico muito feliz com algumas alunas que eu tive a oportunidade de ensinar e que, quando elas me mandam as fotos dos trabalhos delas, eu fico tão feliz, tão realizada, porque é muito mágico isso, né? Você passa o seu conhecimento, você passa o seu conhecimento, você passa aquilo que você sabe fazer com amor, mas você ensinou uma técnica. E que legal que a pessoa aprendeu a técnica e daquela técnica ela voou. Ela começou a criar coisas diferentes. E é isso que eu quero que você faça. Eu quero que você voe. Eu quero que você crie coisas maravilhosas e mostre para mim. Tá bom? Espero que você tenha aprendido os nós básicos. Espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar nos comentários para mim, que eu vou tentar te ajudar. Tentar tirar sua dúvida e tentar melhorar. Eu tenho tutoriais já gravados separadamente de cada nó, que eu estou postando devagarinho, tá lá no meu canal do YouTube também. Então, se você tiver alguma dúvida, esses tutoriais estão lá para te ajudar. Porque eu sei que hoje eu fiz rapidinho e não fiz com foco em cima de cada nó. Mas no tutorial, a filmagem tá para te ajudar mesmo. Tá bem focadinho no nó, no movimento, na minha mão, como que eu vou fazendo uma peça inteira, finalizando a peça. Então você vai poder se aprimorar e estudar melhor cada nó para você ficar muito criativo e fazer coisas lindas e maravilhosas, que é isso que eu quero para você. E é isso. Espero que você tenha gostado da nossa live de hoje. Muito obrigada a todo mundo que entrou, que está aqui comigo. Adoro a companhia de vocês. É muito gratificante isso. É muito gostoso ter vocês aqui comigo. Isso me anima. Porque eu fico um pouco nervosa fazendo a live. Vou confessar isso. Mas é legal. E aí eu espero que você tenha gostado de tudo isso. Tenha aprendido. Me dá um retorno. Me fala o que você gostou, se você não gostou, a dúvida que você teve. E a gente vai se encontrar na próxima segunda-feira, se Deus quiser.